Como é estudar Direito em Portugal sendo estrangeiro? Para responder a esta pergunta, vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Olá, prazer. Eu me chamo Maria Clara Bauli, tenho 18 anos, eu vim do Rio de Janeiro, Brasil, e atualmente eu estou residindo em Lisboa, em Portugal. Estou no primeiro semestre da Nova School of Law, que fica ali em Campolide, justamente pelo programa de internacionalização da faculdade. Olá, boa noite. Eu sou Nuno Mohamed, tenho 33 anos, estou estudando na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Neste momento estou no meu segundo ciclo de estudos, a fazer mestrado em Direito das Empresas. Como eu sou de Moçambique, em Maputo, que é a capital de Moçambique. Após escolherem o curso, por que é que decidiram vir estudar para Portugal? Porque Portugal, exato. Eu tinha começado no Brasil, no entanto eu percebi que eu queria algo além, eu não queria ficar no Brasil. A oportunidade de uma internacionalização sempre estava na minha cabeça, assim, poder atuar em outros países, em outras regiões, com outros tipos de realidade que a gente não vivencia aqui, que também não vivencia no Brasil. E eu percebi que a forma mais fácil seria talvez com um diploma europeu. Eu conseguiria facilitar a minha transição para outros países, para outros cursos depois, já tendo uma especialização internacional que, no fundo, eu conseguiria validar no Brasil também, tendo agora um leque de mais de 15 países podendo atuar apenas com um único diploma. Os diversos tratados facilitam a nossa vinda para Portugal, os diversos cursos, a educação aqui de qualidade não tem comparação. Então, foi uma escolha sábia, mas também um pouco impulsiva de vir. E escolhi estar para Portugal, sobretudo pelo rigor e pela qualidade de ensino que se emprega, principalmente aqui na Faculdade de Direito de Lisboa. Uma vertente que nós não temos em Moçambique, em termos de qualidade de ensino, naturalmente que Portugal, e ainda por mais que é o mesmo sistema jurídico, o sistema romano-germânico. O nosso Código Civil de Moçambique é o Código Civil de 66. Eu decidi vir para cá porque a maior parte dos autores de manuais que nós damos em Moçambique são portugueses e, portanto, preferi vir diretamente aqui para a fonte, sobretudo pelo rigor, à procura desta melhor vertente em termos de qualidade de ensino. Fazendo a licenciatura, seja em que país for, é sempre uma novidade. Mas como é que foi a adaptação, tanto no curso como no país? No curso tem sido muito bom, realmente, assim, eu acho que uma experiência prévia no direito em faculdade facilitou um pouco realmente o procedimento de vir para cá. Aquele susto que nós temos ao sair do secundário e entrar na faculdade, para mim não teve esse susto de novo, pelo menos, o que a maioria dos meus colegas está tendo agora. E em Portugal, ao mesmo tempo, está sendo um pouco assustadora a experiência. É difícil ter 18 anos, ser mulher, ser brasileira, num país completamente sozinha, sem familiares. É um pouco assustador, assim. Os primeiros 3 meses é o que todo brasileiro escuta quando pisa para cá. Assim que a gente pisa no território português, a gente escuta: relaxa, os primeiros 3 meses são os mais difíceis, mas depois você consegue. E realmente, você consegue, mas a gente percebe que não fica mais fácil, você fica mais forte, né? E rezar para conseguir bastante amigos, parceiros que estejam aqui. Eu tive essa sorte, assim que eu entrei na faculdade, eu fui muito bem acolhida, tanto por outros brasileiros que lá estavam, quanto por muitos portugueses, muitos angolanos, muitas nacionalidades diferentes. Cada um passando um pouquinho da mesma experiência, alguns brasileiros que também tinham vindo para cá solo ou com família, alguns portugueses vindo de outras regiões, sem ser Lisboa, que também é uma adaptação para eles. Então, vai todo mundo se ajudando, chegando um pouquinho junto, até todo mundo entender que estamos todo mundo no mesmo barco, né? Em termos de adaptação, não foi difícil, primeiramente porque já sou uma pessoa um bocadinho mais velha, já tenho esta minha segunda licenciatura, já tenho uma formação em gestão, e foi um bocadinho mais fácil em termos de adaptação. Também, por outro lado, a cultura é quase que idêntica com a cultura moçambicana. Em termos de adaptação na faculdade, também em concreto, não foi muito difícil, porque sou uma pessoa que faz amizades facilmente e, como se diz em regra, o curso não se faz sozinho e, portanto, isto facilitou muito porque fiz muito rapidamente muitos amigos que ajudaram muito a integrar. Todas as rosas têm os seus espinhos. Que dificuldades é que foram sentidas ao longo do percurso, tanto no curso como no país? Eu acredito que temos muitas dificuldades aqui enfrentando, principalmente como brasileiros. A língua no início assusta um pouco, não é mentira. Mas quando você percebe que também não é tão difícil assim, que às vezes os portugueses também têm uma certa dificuldade em nos entendermos,
a relação fica mais fácil. Existem palavras que são apenas diferentes, mas têm o mesmo vocabulário. Todos nós falamos a língua portuguesa. Então, vão ter algumas pessoas que vão falar que você fala brasileiro, você não fala português. Vão ter muitas pessoas que vão falar que você está falando errado, que você escreve errado. Muitas palavras eles utilizam C ou M antes, por exemplo, facto em vez de fato, indemnização tem um M antes. E às vezes sou estranho, falando muito rápido, sou estranho. E é normal você falar, desculpa, não percebi. É comum, tem que normalizar, porque muitas das vezes você não vai compreender. E muitas vezes eles também não vão te compreender e vão ficar olhando assim, o que você quis dizer com isso? Existem pessoas que se recusam mesmo a conversar com você e acham que você está falando completamente errado. Já tivemos experiências péssimas de mandar voltar para o país porque não pertencemos aqui. É difícil, as pessoas não contam esse lado difícil, acham que quem vê do Brasil os stories, os reels, acha que é uma vida perfeita, europeia, e não é. Eu tive a sorte de ter bastante professores acolhedores, né, seria a palavra, que percebem a diferença da gramática, por mais que seja a língua portuguesa, nós temos essa diferença e é explícito isso. No entanto, também temos os tipos de indiretas que alguns professores dão. Por exemplo, quando passam algum trabalho e recomendam a leitura de algum livro. Eu já tive casos que um professor desistiu de dar um livro porque o livro ou era em inglês, né, na língua inglesa, e o fato da cadeira não ser em inglês, ele não podia requisitar, né, que as pessoas lessem um livro. No entanto, a tradução existente em português era no português do Brasil, que segundo ele era brasileiro, então ele também não podia recomendar, porque não era português. É um pouco assustador, sim, eu não minto. As dificuldades são muitas, principalmente quem vem sozinho, sem família, e não tinha experiência de morar sozinho antes, por exemplo, sofre muito, é saudade da família, é saudade de conhecer qual autocarro, né, pegar, qual ônibus pegar, por exemplo, quem é a pessoa que está na padaria para te entregar o seu pão da manhã. É muito difícil estar longe, é difícil ficar doente, é difícil falar por videochamada. São dificuldades que todo mundo acha que passa batido, mas não passa. Você muda muito, você evolui, você fortalece, e eu acho que são dificuldades que são necessárias. Nem sempre, mas a maioria são. A maior dificuldade que eu tive, eu penso que foi o facto de estar longe da casa, longe da família, que sou uma pessoa muito ligada à família. Isso eu acho que foi a coisa mais difícil para mim. Mas em termos de adaptação no curso em si, não foi difícil. Certo que o Direito é um curso muito técnico, com uma linguagem muito específica, muito técnica, mas não foi difícil fazer essa integração. A parte de estar longe da família é a parte mais difícil, mas é uma parte que tendo estado a superar, né? Já estou cá há 5 anos. No início foi muito difícil. Hoje em dia tem estado a melhorar, porque para já hoje eu tenho a minha mãe cá, que constantemente vem e vai, tenho cá alguns irmãos também que estão cá agora e, portanto, nesta vertente tenho estado a superar, mas pronto, a minha família também não se resume só na minha mãe, tenho outros familiares também lá e, portanto, sinto muito esta vontade de poder regressar ao meu país e poder contribuir para o desenvolvimento também jurídico do meu país. A nível da língua também não foi difícil, porque nós em Moçambique falamos em Maputo, falamos português, a língua oficial é português, diferentemente de outros países dos palopes que falam crioulo, para nós é mesmo português e, portanto, foi fácil essa adaptação. É certo que aqui fala-se um bocadinho rápido, mas eu também, como falo um bocadinho rápido, não foi na mesma difícil para mim. Nesta vertente também foi fácil. O ponto negativo, na licenciatura eu não consigo retirar muitos pontos negativos, mas já no mestrado eu já tenho alguns pontos negativos que eu consigo retirar. Porquê? Porque eu esperava um bocadinho mais do mestrado. Eu fiz a licenciatura aqui com muito rigor, não que o mestrado não tenha muito rigor, mas talvez ou porque fui muitíssimo bem preparado aqui na faculdade, mas no mestrado há muita coisa que, pronto, que já estudei, mas isto também sobretudo porque foi uma pessoa que sempre procurou saber um bocadinho mais para além daquilo que foi me ensinado nas aulas. E, portanto, há muita coisa que é dada no mestrado que eu já sei. E, portanto, é nesta vertente que eu digo que é um ponto negativo. E agora é hora de salientar os pontos positivos de estudar e viver em Portugal. E estar em Portugal é muito bom, assim. Como eu falei, tem as suas dificuldades, claro, e são muitas, não esqueçam.
Mas você tá aqui é uma autorrealização, assim, é um conhecimento, é uma vitória sua chegar até aqui, entende? Você consegue ver um universo de coisas que tem para além do Brasil ou para além da sua cidade. É mais fácil fazer amigos do que parece, é mais fácil criar relações do que parece, é mais fácil saber qual autocarro pegar do que parece. Assim, são realidades opostas, isso não tem como negar. Pelo menos no Rio de Janeiro a gente enfrenta até hoje uma realidade de violência muito alta, uma taxa de violência muito absurda. Então, quando a gente coloca literalmente em comparações e listas de prós e contras, Portugal tem uma qualidade de vida, tem uma segurança, tem uma educação de qualidade. Então, é difícil você listar tudo o que tem de bom, a menos que você esteja aqui vivendo. Quando você está vivendo, você percebe que você é mulher e você, 00:30, está pegando o metro para ir para uma festa, para ir para um restaurante ou para voltar para casa. E que você está segura, você percebe que não é difícil fazer amizade, que você é só chegar com um jeitinho, é só ir com calma, com intimidade, que vai conseguindo chegar aos poucos. Então, é muito bom estar aqui. Você percebe que realmente é uma outra realidade, mas é uma realidade gostosa de se estar vivendo. É uma segurança, é uma paz, é um autoconhecimento, é o tempo todo uma descoberta nova. Então, por mais que em alguns casos, né, de algumas pessoas, que eu lamento, as dificuldades sejam maiores, para 90% eu tenho certeza que sempre vale a pena. Vale a pena, pelo menos, arriscar. Mas o ponto positivo tem a ver com aquilo que eu disse de início, é por ter sido formado com muito rigor, com muita exigência, e vejo isso no meu desenvolvimento. Naturalmente, aquilo que eu era no meu segundo ano já não sou hoje. Portanto, há muita coisa boa que eu retiro daqui, mesmo a nível a forma de pensar, de saber pensar o direito, foi muito desenvolvido aqui na faculdade. Outro ponto positivo também tem a ver com aquilo que eu disse de início, que é eu estou a formar-me em Portugal e pretendo regressar ao meu país de origem, que é Moçambique. E o ponto positivo é que Moçambique também tem o sistema romano-germânico, que é o mesmo sistema português. Chegamos à altura das dicas para quem queira estudar para Portugal. Algumas dicas que eu trago para as pessoas que pensam em vir a Portugal, principalmente estudantes que pensam em vir: pesquisem. Pesquisem muito, e não só no Google, não só em vários websites. Abre o Instagram, abre o Facebook, tem muito produtor de conteúdo que faz vídeos, explica algumas coisas, mas quando chegar ao ponto de documentação, venha documentado, por favor. Esse é um dos maiores erros que 50% dos brasileiros, se não mais, ocorrem e fazem, de não vir documentado ou tentar um documento aqui. Nós temos tantos tratados, tantos acordos entre Brasil e Portugal, é muito fácil conseguir vir. É trabalhoso, mas vale tanto a pena chegar aqui e estar com tudo certinho, não ter risco nenhum. Então, pesquisem, procurem pessoas, advogados, conhecidos, corretores imobiliários que possam te ajudar em alocação, em arrendamento de casas ou imóveis. É sempre muito fácil com a pesquisa, facilita muito, traz menos insegurança quando você chega aqui. Não se assustem também com a oportunidade que tem, são muitos cursos. Então, principalmente para quem vem estudar, analisa com calma, tenta procurar alunos antigos ou alunos atuais que podem te dar uma visão melhor de como está acontecendo na faculdade ou dentro de uma universidade, de um mestrado. E eu acredito que, mais do que tudo, realmente venham, assim, se arrisquem. Porque se tudo der errado, o Brasil está lá. A gente ainda não perdeu o Brasil, mas é uma oportunidade tão incrível que o que não falta aqui é emprego. As pessoas têm muito medo de não conseguir. Tem emprego, tem estudo, tem casa, tem espaço para nós, tem espaço para todos. Então, assim, as dicas são muito mesmo mais da pesquisa, assim. Procure saber onde você vai, quais são os costumes de onde você vai, se você vai para uma região mais do interior, se tem algumas coisas que não ocorrem, por exemplo, aqui em Lisboa, que é a capital. Percebam como é que são as relações entre as pessoas lá. Mas, no fundo, é muito fácil conseguir essas informações, é muito fácil conseguir se preparar, basta querer. Acreditarem em vocês mesmos e quererem, de facto, isto. É uma mais-valia fazer a formação fora, e agora vou dizer uma coisa que pode não ser muito bem vista para todos, mas é a realidade. Antigamente, eu digo isto porque eu fiz uma formação fora, e antigamente quando me diziam estudar fora é outra coisa, tem outro mérito, eu dizia que e peço desculpa a expressão, é mania dos europeus. Mas hoje eu digo com
e digo isto naturalmente com alguma tristeza, mas é a realidade, nós temos uma qualidade de ensino um bocadinho fraca e, portanto, estando a ser formado fora, tem uma outra qualidade. E hoje em dia eu já consigo perceber aquilo. Mas isto serve para dizer que, pronto, é necessário que nós procuremos melhorar aquilo que é o nosso sistema de ensino, mas para quem quer procurar progredir um bocadinho mais a nível académico, é sempre uma mais-valia vir formar-se cá, em concreto em Portugal. É difícil sim, mas as barreiras, os obstáculos são para serem ultrapassados. E, portanto, a primeira coisa que eu aconselho é determinação e quererem estar enfocados com isso. E penso que, e de resto, é estando cá e nós naturalmente estaremos cá sempre para auxiliar. É uma faculdade excelente, a Faculdade de Lisboa é uma excelente faculdade, com um excelente ambiente. Estando cá depois é geralmente fácil adaptar-se. Direito é um curso extremamente difícil, como já disse, mas com esta determinação, com este foco, é possível fazer-se tal como todos os outros fizeram. Muito obrigada aos convidados de hoje. Irá existir uma parte 2, portanto, se quiseres participar ou se tiveres questões, coloca aqui em baixo nos comentários. Muito obrigada a todos e até à próxima. Fiquem bem.